Curso de termometria, temperatura, segundo módulo. Aqui nós vamos tratar sobre equilíbrio térmico. Ele ocorre do maior potencial ao menor, ausência de troca de energia entre os corpos. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a vibração das moléculas. Vejam, equilíbrio térmico é um dos pontos mais importantes para que possamos medir temperatura em processos através de sensores de temperatura. Se não existisse o equilíbrio térmico, não existiria a menor possibilidade de medirmos temperatura em processos. O equilíbrio térmico ele se dá quando você coloca um sensor de temperatura no processo e para que você possa medir a temperatura desse processo, ele tem que necessariamente entrar em equilíbrio térmico com o meio, assumir a temperatura desse meio e a partir desse momento ele transferir essa temperatura para um indicador, para um controlador, para um CLP. Se não houver o equilíbrio térmico, você não consegue medir a temperatura do processo. Isso é um ponto óbvio, é um dos pontos de teoria muito óbvios, mas existem muitos problemas na indústria que a pessoa não consegue, o usuário não consegue medir o processo porque justamente o sensor ele não entra em equilíbrio térmico com o meio, devido a vários fatores. Por exemplo, comprimento do sensor, o sensor está inadequado ao processo, então você tem um sensor com uma dimensão pequena e ele não consegue assumir a temperatura do meio. Aí você sempre tem uma condição de medir uma temperatura errada e abaixo do esperado. Então, muitos problemas ocorrem. Por exemplo, você quer medir uma temperatura de 100 graus. O sensor ele só chega até 92 graus, por exemplo, e ele não consegue mais assumir uma temperatura maior com o equilíbrio térmico do meio, justamente porque a haste dele está muito curta. Então, é um ponto importantíssimo para que a gente possa entender medição de temperatura industrial. Para que nós possamos ter equilíbrio térmico, precisa ter a transmissão de calor ou de energia. A transmissão de calor pode ser definida como a transmissão de energia de uma região a outra, como resultado da diferença de potencial térmico entre elas. Quais são os modos de transmissão de calor que nós temos? Temos por condução, por radiação e por convecção. Vamos falar primeiro sobre condução. Condução seria justamente a parte de sensores de temperatura físicos. Então você tem um sensor, coloca no processo e ele assume a temperatura desse processo por equilíbrio térmico, por condução de energia, né, e por um meio sólido. Condução é um processo pelo qual o calor flui de uma região de alta temperatura para outra temperatura mais baixa, por um meio sólido, líquido ou gasoso. Temos também a medição por radiação, calor radiante. Existem sensores que medem por radiação. É um processo pelo qual o calor flui de um corpo de alta temperatura para um de baixa temperatura, quando os mesmos estão separados no espaço, ainda que exista um vácuo entre eles. O calor radiante no vácuo atinge a velocidade da luz, de 300.000 km por segundo. E, finalmente, convecção. É o processo de transporte de energia térmica pela ação combinada da condução de calor e movimento do meio térmico, também denominado de fluxo de calor por convecção. Classificam-se em dois tipos, convecção natural e convecção forçada. A natural, movimento do líquido, do fluido, em função exclusiva do resultado da diferença de densidade causadas pelos gradientes de temperatura.
E convecção forçada é o movimento do fluido quando não somente pelo gradiente de temperatura, mas também por mecanismo de circulação. O que significa tudo isso? Aqui nós temos uma figura que representa essa condição. Então nós temos aqui uma panela e aquecendo. Então você tem uma transmissão de calor, né? E dentro dela existe um fluxo, um fluido que está em movimento em função desse calor que é aplicado a ela. Como é que funciona isso? Nós temos aqui o movimento do fluido. Temos o calor e esse fluido ele esquenta, sobe, o fluido mais frio ele desce e faz com que exista uma circulação. Então você tem um aquecimento por convecção. Por exemplo, o cooler de um computador uma forma de convecção, só que forçada por um meio mecânico, uma ventoinha, por exemplo. Fim do segundo módulo. Fim do segundo módulo do curso de pirometria industrial. Tratamos nesse módulo de equilíbrio térmico, transmissão de calor e modos de transmissão de calor.